Bom dia, meus queridos alunos. A tia, todas as vezes que a tia começar a aula para vocês, lembrando que a tia está seguindo sempre o recadinho que vai para casa, o conteúdo que vai no recadinho. Então, fiquem atentos na aula, porque além das atividades que a tia corrige também... Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a 1ª posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a 2ª posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em 4º lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a 5ª posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a 5ª posição. Porém pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente. Ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer
que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional. Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Nós vamos entender o que é população, meus amores. A população é o quê? É um conjunto de habitantes de um território, de um país, de uma região, de uma cidade. Esse é o conceito de população. Então, quando nós falamos em população, é um conjunto de quê? De habitantes de um território, de um país, de uma região, de uma cidade, de um município. Então, esse é o conceito de população. No livrinho de vocês, na página 150, vocês peguem o lápis e marquem aí no livrinho de vocês o que é população. É um conjunto de pessoas que vive em um determinado território. Seu estudo é realizado através de contagens periódicas dos habitantes, que recebe o nome de quê? De censo. Quando nós falamos no censo, nós estamos falando da contagem da população. Nós temos a população absoluta, que se refere ao número total de habitantes de uma determinada área, e população relativa, que é igual à densidade demográfica. No livrinho de vocês, marque no livrinho de vocês, na página 150. A população brasileira é de 190.732.694 pessoas. A população brasileira cresceu 12,3% em média em uma década. Hoje, 84% da população vive na área urbana. Por quê, meus amores? Vocês lembram que nós já falamos sobre o êxodo rural. Então, a população brasileira atualmente, a maior parte dela vive na área urbana. A população vive na área urbana. Nós temos a região sudeste, continua sendo a população mais... A região sudeste, ela continua sendo a mais populosa do Brasil. É a região mais populosa do Brasil. A região sudeste, que pega aquele estado ali, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, que são os 4 estados da região sudeste. É a região mais populosa. O índice de crescimento da população brasileira está em queda. Por quê? Por quê, tia? Porque está em queda? Porque nós vimos que a população, as mulheres estão diminuindo a quantidade de filhos. Está havendo mais um planejamento familiar. As mulheres estão deixando de ter menos... As mulheres estão deixando de ter mais filhos. Hoje atualmente, as mulheres têm 1, 2 filhos por família. Casos só tem 1 ou 2 filhos. Então, elas passaram a ter menos filhos. O conceito populacionais. Populoso é o número total de habitantes de um território. É o número absoluto de pessoas. Então, populoso é o número total de habitantes de um território. É o número absoluto de pessoas. Na página 150, que a tia pediu para você marcar, tem aí, ó, população absoluta. Povoado é a densidade demográfica. É a relação do número de
habitantes por quilômetro quadrado, que é a população relativa. Nós estamos falando de povoado, é a densidade demográfica. A população cresce por 2 processos. Quais são esses 2 processos, tia? É as migrações, que acontece com frequência, que as pessoas saem de um país para outro, morar em outro país, ou de uma região para outra, que é o número de pessoas que entram e saem do território. O número de nascimento e o número de nascidos e mortos, que é natalidade e mortalidade. Então, são esses 2 processos. Migrações, que acontecem entre um país e outro, de um país para o outro, de um território para o outro, e os nascidos vivos ou mortos. Nós temos os indicadores sociais, que são indicadores sociais. A taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de crescimento vegetativo. Esses são indicadores sociais. Quando nós falamos de indicadores sociais, nós estamos falando de taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de crescimento vegetativo. Taxa de natalidade, número de nascidos ocorridos durante um ano. Então, durante aquele ano, o número de nascidos ocorrido durante aquele ano, que é a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é o número de óbitos ocorrido durante um ano. Crescimento vegetativo é a diferença entre o número de nascidos e mortos. Então, crescimento vegetativo, meus amores, é a diferença entre essa taxa de natalidade e essa mortalidade. Você, ó, essas 2 aqui, taxazinha, é a diferença entre essas 2 taxas, natalidade e mortalidade. E nós encontramos o crescimento vegetativo. Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Qual é a idade que das mulheres reproduzir? De 15 a 49 anos. Nós temos também a expectativa de vida, que é a média de anos de vida de uma pessoa em determinado país. E a taxa de analfabetismo. Essas são o que nós estamos falando? De indicadores sociais. Os indicadores sociais, ó. 1, 2, 3, 4, que é a fecundidade, 5, a expectativa de vida, e taxa de analfabetismo, que corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Os fatores que influenciam o decréscimo da taxa de natalidade é a industrialização, inserção da mulher no mercado de trabalho, a urbanização e os métodos anticonceptivos. Que você vai observar aí na página 151, que são esses fatores. Que você pode observar esses fatores que influenciam o decréscimo da taxa de natalidade. Decréscimo é a diminuição, meu amor, que acontece. A escolaridade, a industrialização, a urbanização. Quanto mais um país bem estruturado, bem desenvolvido, você pode observar, menos filhos as mulheres vão ter. Porque tem mais esclarecimentos, mais conhecimento. Quanto mais temos conhecimento, menos filhos nós queremos colocar no mundo.